Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, do verso 1 ao verso 5, diz assim o texto: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Vamos orar. Bendito e eterno Pai, exaltado e glorificado seja o teu nome. Queremos agradecer porque nesse dia do Senhor, o teu povo mais uma vez atende a santa convocação do Senhor e se reúne em tua presença para prestar culto ao teu nome. Queremos, ó Deus Santo, agradecer porque por meio de Cristo somos aceitos em tua presença, e agradecer ainda mais porque por meio de Cristo o Senhor fala ao nosso coração quando a tua palavra é pregada. Neste momento teu Espírito ilumine o nosso entendimento, nos faça compreender a Escritura, a fim de vivermos, ó Deus Santo, para a glória e louvor do teu nome neste mundo caído, como testemunhas do Senhor. Te damos graças em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, há momentos na vida em que os crentes acabam titubeando na fé, acabam não confiando no Senhor como deveriam confiar, e isso os leva a cometer toda sorte de pecados. Quando você não confia no Senhor, você é capaz de cometer pecados terríveis. É isso que você está vendo aqui, foi isso que você viu no capítulo anterior aqui do primeiro livro de Samuel. Você tem aqui Davi, o homem segundo o coração de Deus, o ungido do Senhor, aquele que demonstrou plena confiança em Deus diante de Golias, o gigante que estava aterrorizando todo o povo. Demonstrou confiança mesmo quando o rei de Israel, aquele que deveria lutar as batalhas do povo, estava morrendo de medo. Este mesmo homem agora está fugindo de Saul, o rei que estava com medo do gigante que Davi derrotou. Eis então uma grande ironia. Quando Davi estava cheio do Espírito de Deus, enfrentando Golias, ele enfrentou aquele que aterrorizava Saul, e agora é Saul que aterroriza Davi. Davi então peca contra o Senhor. O medo levou Davi a procurar refúgio em meio aos seus inimigos, o que se mostrou algo bastante terrível. E para se livrar dos problemas, das dificuldades em que havia se metido, Davi, o ungido do Senhor, se fingiu de doido, começou a babar na frente do rei e foi envergonhado pelo rei de Gate. E como eu disse na semana passada, Davi aqui como ungido do Senhor está demonstrando a sua imperfeição, e ele sofre por causa dos próprios pecados, mas ele aponta para aquele que será humilhado não por conta dos próprios pecados, mas por causa dos pecados de todo o seu povo. Cristo Jesus é envergonhado, é humilhado por causa do seu povo. O Salmo 34 mostra que Davi aprendeu com aquela situação. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí no Salmo 34. Eu quero lembrar para você o momento em que foi escrito esse salmo. Está no título,
Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso se foi. Dê uma olhada nos versos 4 a 8. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem em que nele se refugia. Depois de buscar refúgio numa terra estranha, depois de se meter em várias confusões e de pecar, Davi cai em si, e agora ele instrui toda a congregação: busquem refúgio no Senhor. Quem busca refúgio no Senhor não é jamais envergonhado. Voltando a Samuel, o versículo 1 mostra que Davi, depois desse episódio, voltou então para a jurisdição de Saul, para o reino em que Saul era o rei. Dê uma olhada no versículo 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. A palavra Adulão é uma palavra interessante, ela significa literalmente retiro ou refúgio. Davi voltou e foi para a caverna de refúgio ou para a caverna do retiro. E o que você pode perceber, meus irmãos, no livro dos Salmos, é que nesta caverna, neste momento, Davi tem oportunidade de refletir acerca do que tinha acontecido, e é isso que muda a conduta de Davi, como você verá nos versículos que foram lidos. Mas antes eu quero que você dê uma olhada nos salmos que foram escritos neste momento. Dê uma olhada no Salmo 57, e o título do salmo já anuncia: ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Versos 1 a 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Mas não é só isso. Abra o Salmo de número 142. E de novo, o título do Salmo anuncia o contexto. Salmo didático de Davi, oração que fez enquanto estava na caverna. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Meus irmãos, estes dois salmos escritos por Davi, enquanto estava ali na caverna de Adulão, mostram exatamente um homem que há pouco estava sem confiança no Senhor, e por isso buscou o próprio refúgio e pecou, entendendo que o refúgio verdadeiro está no Senhor. Você pode entender então que a fé de Davi foi completamente renovada neste momento. E os versículos 1 a 5 do capítulo 22 vão mostrar exatamente o que é que acontece quando a sua fé é renovada. Porque a semelhança de Davi,
Você pode passar momentos em que a sua confiança no Senhor está abalada. Você precisa meditar na Escritura. Você precisa buscar a renovação da sua fé, porque quando a sua fé é renovada, você começa agora a demonstrar amor ao próximo. Veja que interessante, como eu mencionei, Davi está de volta à sua terra, a despeito de Saul ainda representar perigo para ele. A fúria de Saul não cessou. O rei ainda quer tirar a vida de Davi. Mas o verso 1 mostra que Davi, neste período, ele tem contato com a sua própria família. Veja o verso 1 de novo. Davi retirou-se dali, se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. Veja que interessante. No episódio anterior, onde Davi está desesperado diante de Saul, ele foge sem comunicar nada a ninguém. A única coisa que Davi pensa é em salvar sua pele, é em se livrar do rei. Mas agora ele se preocupa com a família. O perigo ainda é iminente. O perigo não cessou. A circunstância não cessou. É a mesma, mas a atitude de Davi, ela é diferente. Se anteriormente ele partiu, foi-se embora, sem falar nada com ninguém, agora ele procura a sua família, ele se preocupa com a sua família. Davi então mostra que o foco da sua vida não é apenas ele, não é apenas salvar a sua pele e o resto cada um se vire por conta própria. Davi demonstra amor pelos seus. E o verso 2 traz mais uma informação importante aqui. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E aí você olha e fala assim, então só marginal que se ajuntou a Davi. Que negócio é esse? Veja, a despeito do texto não trazer aqui informações minuciosas, é possível, irmãos, inferir que a condição de vida destes homens citados aqui é fruto do mau governo de Saul, é fruto do terrível governo deste rei. Porque, volte lá no capítulo 8, quando o povo pediu um rei, lembre disso, Deus estava dizendo a Samuel, este povo não está rejeitando a você, este povo está rejeitando a mim como rei. E se eles querem um rei, como as outras nações têm os seus reis, eu vou dar um rei dessa forma. O rei vai se servir do povo. E é isso que Deus manda Samuel avisar. Avisa solenemente ao povo como vai ser esse rei. Vocês estão achando que a vida vai ser boa com o rei? Então, capítulo 8, dê uma olhada nos versos 14 a 18. O que o rei vai fazer? Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Deus antecipou tudo isso. Deus havia dito que as coisas seriam terríveis, já que eles queriam um rei à semelhança dos reis das outras nações. Fosse o rei, aquele que Deus havia escolhido ou determinado lá em Deuteronômio, dentro da sua lei, este rei seria servo do povo. Esse rei não confiaria na sua cavalaria, ele não multiplicaria cavalos. Esse rei não iria multiplicar mulheres.
esse rei teria a lei do Senhor no seu coração, porque essa é a descrição do rei de Deuteronômio. Descrição que aponta para um único rei, que cumpriu tudo isso, e que tem a lei dentro do coração todo o tempo. Entretanto, Saul não era assim. A religião de Saul não era lá estas coisas. Então, quando você tem estes homens amargurados, endividados, certamente isso é fruto do governo de Saul. Se Saul tivesse sido um bom governante, cumprindo a lei de Deus contra a usura, certamente Davi não teria seguidores. Porque, volte lá em Levítico, e dê uma olhada na lei que Deus havia estabelecido. Levítico 25, verso de número 35. Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberás dele juros, nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, e para ser o vosso Deus. Deus tinha leis muito claras contra a avareza e contra espoliar os seus próprios irmãos. Não poderia haver em Israel esse tipo de cultura onde os juros eram cobrados de forma absurda dos seus irmãos, levando os seus irmãos a ficarem endividados. Mas Saul, não estava cumprindo a lei do Senhor, e isso explica a quantidade de pessoas nesta situação de calamidade. Veja a descrição novamente: homens amargurados de espírito, homens endividados. Estes homens então eram oprimidos, e agora eles voltam os seus olhos para Davi como a sua esperança. Davi é a esperança de um novo reinado. Davi é a esperança de um reinado próspero e justo. Davi é o ungido do Senhor. É a ele que estes homens então estão recorrendo. Entretanto, se você olhar pela perspectiva de Davi, Davi já tem os seus próprios problemas. Davi já tem o rei na cola dele. Davi está sob ameaça de ser morto. Ele poderia muito bem ter escolhido aqui não se juntar a estes homens, pensando: olha, a minha situação já está ruim, como é que eu vou liderar um bando de gente que está contra o rei? Isso só vai piorar a minha situação. Lembra que Davi é parente de Saul, ele é genro do rei, ele está na família. Se as coisas estão ruins para ele, receber estes homens poderia agravar ainda mais a sua situação, mas Davi os recebe, e Davi os lidera. E você sabe que é curioso, estes homens que viviam aqui à margem da sociedade, é que irão compor o núcleo do reinado de Davi. São estes homens que vão começar o reinado de Davi, e alguns comentaristas entendem inclusive que alguns daqueles que são chamados de valentes de Davi estão aqui no meio. Não todos, mas muitos dos valentes de Davi estão aqui, se ajuntam a ele neste momento. Quando a sua fé é renovada, você começa a amar aqueles que estão à sua volta, a se preocupar com aqueles que estão à sua volta, a despeito daquilo que você está vivendo. Você precisa então, com a sua fé renovada, olhar para além de você mesmo e dos seus problemas. Por vezes, meus irmãos, há alguns crentes que acham que eles são os maiores sofredores do mundo e que ninguém sofre como eles sofrem.
Eles estão com os seus olhos fixos nos seus problemas, e isso os faz fechar os olhos para aqueles que estão ao seu redor. Eles se tornam insensíveis às dores alheias, às lutas alheias. Cuidado, para que você não se torne insensível ao sofrimento daqueles que estão à sua volta, porque a despeito da sua situação, a despeito das suas dificuldades, você pode e deve ser bênção àqueles que estão à sua volta. O mundo não gira em torno de você. Há irmãos que estão em situação complicada, mas você não percebe, porque você só consegue focar na sua vida, nos seus problemas, naquilo que aflige a sua alma. Parece que o mundo não importa mais. Parece que o que importa é você resolver a sua situação, e isso demonstra um coração centrado em si mesmo. Davi está com seus olhos mais uma vez no Senhor. Davi está preocupado com a sua família. Davi recebe todos estes homens oprimidos. E algo que a Escritura fala de forma bastante interessante é que o consolo que você experimenta da parte do Senhor é que possibilita você a olhar com misericórdia para aqueles que estão à sua volta. Dê uma olhada na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, veja o capítulo de número 1. Segundo Coríntios, capítulo 1. Paulo diz assim nos versos 4 e 5: é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Mas isso não é um fim último, sabe? Paulo diz: Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Paulo está dizendo aos Coríntios: olha, Deus consola você para que você console o seu próximo, para que você estenda esta misericórdia àquele que está à sua volta. Contudo, aqueles que focam apenas na sua vida, até recebem o consolo de Deus, mas eles não estão se importando com os seus irmãos. Mas quando você olha para essa narrativa, é impossível não lembrar aquele que procede de Davi. É impossível não lembrar do filho de Davi. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 11. E aqui o verdadeiro ungido de Deus faz um convite, faz uma convocação. Verso 28: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso que Davi, de certo modo, está fazendo com aqueles homens. Os amargurados de espírito, os endividados, eles buscam Davi. E agora o filho de Davi fala a você: vinde a mim, lance sobre mim o seu fardo, aprenda de mim, tome sobre você o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Ainda em Mateus, volte aí para o capítulo 9 e perceba algo no verso 11, 10 e 11. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, com muitos publicanos e pecadores, vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Veja, publicanos e pecadores estão aqui fazendo o que Jesus está ordenando lá no capítulo 11. Publicanos e pecadores estão indo até Jesus. Veja o verso seguinte:
Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus vai ser criticado exatamente por receber homens assim, pessoas amarguradas, porque os doutores da lei, que se viam acima de tudo isso, olhavam e diziam: se fosse um mestre, não gastaria tempo com esse tipo de gente. Pois foi para pessoas assim que o Senhor Jesus Cristo veio. E Paulo fala um pouco mais acerca destes que se ajuntam a Cristo. Vá lá na primeira carta aos Coríntios e dê uma olhada no capítulo 1. Quando Paulo está aqui repreendendo a arrogância dos crentes coríntios, ele diz assim no verso 26: irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Davi recebe homens que estão à margem da sociedade, homens abatidos de espírito. São estes os homens que serão usados por Deus para o reino de Davi se expandir. Cristo Jesus chama igualmente homens que a sociedade olha e despreza. A igreja é vista assim. Entretanto, Deus envergonhará os fortes. Davi, meus irmãos, o ungido do Senhor, transformou amargurados de espírito em valentes. Mas Jesus faz muito mais, transformando pecadores indignos em filhos e herdeiros de Deus. E é por meio destes, e isso inclui eu e você, que Ele continuará a sua obra, chamando pecadores ao arrependimento. É por estar em Cristo, tendo a fé renovada a cada dia, que você pode demonstrar amor ao próximo. Porque só faz o que Davi está fazendo, pensar no outro a despeito dos seus problemas, aquele que tem o seu coração transformado pelo Senhor. São estes que amam de fato e de verdade. Mas volte lá no texto. O versículo 1 mostrou que Davi estava preocupado com a sua família. O verso 3, na parte A, vai reafirmar isso. Diz assim: dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Ele não somente teve contato com seus parentes, como agora ele faz questão de colocar os seus pais em segurança. E a escolha de Moabe é bastante curiosa para isso. Moabe pode ter escolhida por causa de duas questões. Primeiro, pelo fato do rei de Moabe ser inimigo de Saul. Sendo inimigo de Saul e Davi alguém que Saul também não tinha afeição, pelo contrário, sendo Davi alguém que Saul queria matar, o rei poderia então se ajuntar a Davi, e Davi poderia se aproveitar dessa situação para deixar os seus pais ali em segurança. Mas pode haver uma outra questão. Moabe é a terra de Ruth, avó de Jessé, bisavó de Davi. Se Ruth agora estava num novo povo, o seu povo de carne era Moabe. Pode ter sido por isso que Davi colocou os seus pais ali. A questão principal é: Davi buscou refúgio para os seus pais. E isso mostra que o fato de você confiar em Deus não deve excluir a sua responsabilidade.
Porque se é verdade que muitos que não confiam em Deus começam a fazer as coisas de acordo com a sua cabeça, de acordo com o seu jeito, pecam para se livrar. Tem muitas pessoas que acham que confiar em Deus é ficar inerte e achar que Deus vai fazer tudo sem você se mexer. Esse não é um mandamento bíblico. No episódio anterior, Davi buscou refúgio, mas suas mentiras demonstraram que ele não estava confiando em Deus. Ele estava confiando no refúgio, ele estava confiando nos recursos, mas agora ele espera no Senhor. Ele sabe que Deus é o verdadeiro refúgio. Ele declarou isso nos Salmos, nos 3 Salmos que estão neste contexto. Em cada um deles, Davi fez a mesma afirmação: Deus é o refúgio. Mas a soberania de Deus não exclui a responsabilidade de Davi. Isso mostra que você precisa imitar a Davi neste aspecto. Confie no Senhor, faça aquilo que vem à sua mão. Imite Davi também na obediência ao 5º mandamento. Davi está aqui honrando os seus progenitores. Há muitos crentes que não se importam com os seus pais. Eles acham que o deixar pai e mãe é algo absoluto. Deixar pai e mãe significa que você vai formar uma nova família. Não significa que você agora não cuida mais do seu pai e da sua mãe, que você não tem mais responsabilidade com seu pai e sua mãe. Você não deve mais obediência, isso é verdade. Você não obedece mais o seu pai e a sua mãe. Você, se for o homem, é líder da sua família. Se for a esposa, você é submissa ao seu marido e não ao seu pai. Mas a honra aos pais continua sendo devida. E quem não cuida dos seus progenitores está pecando. 1 Timóteo, capítulo 5, você é informado disso. Veja lá no verso de número 8. Aqui, Timóteo está sendo instruído por Paulo sobre como proceder na igreja de forma prática com vários tipos de pessoas. E aqui ele está falando como é que as viúvas da igreja deveriam ser cuidadas. Bom, se elas fossem verdadeiramente viúvas, se elas não tivessem ninguém para olhar por elas, marido, filho, ninguém, a igreja deveria cuidar e elas serviriam a igreja. Não era uma ajuda sem uma contraparte de trabalho, elas trabalhariam na igreja. Paulo não vai contra o princípio dele de quem não trabalha não coma. Entretanto, se a viúva tivesse filhos, os filhos deveriam cuidar da viúva, não era a igreja. É esse o contexto então aqui desse texto. E lá no verso 8 então Paulo diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Não é interessante como a aplicação do evangelho envolve não só a vida de culto, mas transborda para as outras áreas da sua vida? E então você tem pessoas envolvidas com a igreja, que trabalham na igreja, que se comprometem financeiramente com a igreja, e tudo isso está certo, mas largam seus pais e não cuidam dos seus pais. Paulo está dizendo: isso é pior do que o não crente, porque crentes amam, meus irmãos, o próximo. Quando a sua fé é renovada, você demonstra amor ao próximo. Mas há um pouco mais no texto, volte lá. O texto mostra que quando a sua fé é renovada, você obedece e confia no Senhor. Lá no Salmo 142, que foi um salmo escrito na caverna, Davi ora: a ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Perceba então que Davi, de forma muito realista, sabe que diante de Saul ele é impotente. O que vai fazer um homem com 400 proscritos diante do rei e do seu exército? Senhor, me livra.
Esta fé renovada, então, que leva Davi a orar, ela vai ser vista nas atitudes de Davi. Como eu disse, ele deixa os seus pais em local seguro e se mostra agora completamente dependente e confiante em Deus. Diz assim o finalzinho do verso 3 e o verso 4: até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Percebeu a ênfase? Davi coloca os seus pais lá, no lugar seguro, esteve nesse lugar seguro, mas ele diz: eu vou ficar aqui, e os meus pais ficarão aqui, até que eu saiba o que Deus fará de mim. Não é o que o Saul vai fazer de mim. Ele não está nas mãos de Saul, ele está nas mãos do Senhor. O que pode fazer Saul, se Deus é o refúgio de Davi? Mas aqui ele está convicto de que ele não sabe o que Deus irá fazer, mas ele espera, ele aguarda, ele tem uma promessa. Ele já foi ungido como rei, isso ainda não se concretizou, mas ele confia naquilo que Deus irá fazer. Deus, aquele que é o verdadeiro lugar seguro, protegeu e guardou Davi por todo o tempo que ele esteve em Moabe. Mas você percebe um pouco mais da confiança de Davi quando olha para o verso 5. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro. Você fala: que profeta doido é esse? Está tranquilo, está tudo bem, eu estou agora experimentando aqui um tempo de tranquilidade, e o profeta chega lá e fala assim: não fique nesse lugar seguro. Parece um conselho que não tem o menor cabimento, certo? Lembre que o profeta Gade é alguém marcante na história de Davi. Ele vai aparecer lá em primeiro livro das Crônicas 29 e 29, como vidente e cronista de Davi. Ele é um dos que registram as histórias de Davi, e que está lá no livro das Crônicas. Mas há mais, é ele que vai ajudar Davi no estabelecimento dos levitas, no templo e nos cânticos, lá em 2 Crônicas 29, é ele também que vai ser enviado por Deus, para oferecer a Davi a escolha de punição por seu pecado. Davi levantou o censo, não confiou em Deus, e Deus foi lá punir Davi. Quem foi anunciar o castigo? O profeta Gade. Ele está o tempo todo na vida de Davi, e agora este homem aparece pela primeira vez com uma ordem que parece ilógica: sai do seu lugar seguro, saia deste esconderijo e vá para Judá. Como é que eu vou sair do lugar seguro, que eu estou me escondendo de Saul, e agora eu vou para lá, para onde Saul está? Para que isso? Qual a razão disso? Como eu disse, Deus tem promessas para Davi. Davi já foi ungido, Davi será o rei. Então, a despeito dos perigos, confiado em Deus, ele deveria dar ouvidos àquilo que o Senhor estava ordenando, e ele faz isso apressadamente. O restante do versículo: então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Não há questionamento, a fé, a mesma que você vê, por exemplo, em Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ele se levantou e foi. Simples assim. Davi não pensou logo agora que está tudo tranquilo, que as coisas se acalmaram um pouco, estou podendo descansar, vai começar tudo de novo. O profeta fala, ele vai, ele confia na direção do Senhor. Meus irmãos, somente com a fé renovada é que um homem temeroso, que há pouco fugiu, poderia deixar a fortaleza e retornar agora para um lugar inseguro. Se Davi ainda não tivesse tido a sua fé renovada, ele permaneceria lá.
Ele se fingiria de doido mais um pouquinho. Ele confia em Deus. E isso mostra algo importante para você. Não há o que temer quando você sabe que está em obediência àquilo que o Senhor ordena. Você precisa tomar alguma decisão. Você já orou? Você já olhou para a Escritura? Você viu que o caminho que você tem que tomar para honrar a Deus é esse? O que as pessoas vão falar? Será que vai dar certo? Será que eu não vou me meter em mais encrenca? Você não precisa temer dessas coisas. Se você está com o coração tranquilo diante de Deus, de que está tomando um passo de fé para a glória do Senhor, faça, sem temer o que virá pela frente. Porque tem muita gente que pode usar a desculpa aí, eu estou só me protegendo. Então ele justifica, olha, eu menti lá no meu emprego, porque se eu não mentisse, eu ia perder o emprego e eu preciso sustentar minha família. Ou eu mentia, ou eu não dava pão para os meus filhos. E quem disse que só tem essas duas opções? Quem foi que falou que é dessa maneira? Não, se não tivesse feito, eu estava no olho da rua. Talvez, ou muito provavelmente, você não iria sustentar os seus filhos. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Deus é o providente da sua vida. Deus é quem dá a você o sustento. Não é o seu chefe. O seu chefe é um instrumento para isso, que Deus pode dispor ou não. Mas não use a desculpa de que está se protegendo para não fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Ou, olha, eu até vi o crime acontecer, mas eu neguei quando me perguntaram, porque eu preciso proteger minha família. Eu sei que o Brasil não é um lugar sério, as leis aqui não são cumpridas. Se eu falar contra alguém que fez um crime, ele não vai ficar preso, vai vir para me retalhar. E então você mente, falando, não, eu não vi, eu não sei, não tenho nada com isso. Ou eu vi o acidente, aconteceu na minha frente, eles precisavam de uma testemunha, mas eu não vou me meter em encrenca dos outros. Você foi o único que viu. Você pode ser o responsável para que não haja uma injustiça, mas você não quer problema. E aí a gente vai arrumando esse monte de desculpa para não ter problemas. Isso não é amar o próximo, isso não é obedecer ao que Deus ordena. Você não se protege pecando, você confia naquele que diz que está com você todos os dias e que continuará com você todos os dias até a consumação dos séculos, porque Cristo Jesus é o seu lugar de segurança. Ainda que você sofra com o pecado alheio, ainda que você sofra injustamente, Ele continua sendo o seu lugar de segurança. Lá em Mateus 10, quando Jesus enviou os seus discípulos para pregar, Ele alertou, olha, vocês vão pregar, e a pregação de vocês vai colocar vocês em situações terríveis. Pais vão entregar filhos, vocês vão ser levados à autoridade, vocês podem vir até a morrer. Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Tenham medo daquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. O que Jesus está dizendo em outras palavras é: vocês não vão se livrar da morte me desobedecendo. Vocês estão seguros em mim. E mais à frente no contexto ele diz: todo aquele que me negar perante os homens, eu o negarei perante meu Pai que está nos céus. E o negar perante os homens é diante de uma situação dessa, que envolvia até morte. E a pessoa dizia: não, é melhor ficar vivo. Vivo eu vou testemunhar para mais gente. Ah, boa desculpa.
Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Estes não iriam então contar com a intercessão de Jesus no dia final? A obediência pronta, meus irmãos, é um indício de uma fé saudável e renovada. O texto mostra então que Davi, após o episódio em que ele não confiou em Deus e acabou envergonhado por causa disso, agora ele tem a sua fé renovada. Quando a sua fé é renovada, você demonstra amor ao próximo. Quem está em Cristo ama a Deus, ama o próximo, em vez de amar a si mesmo. E isso explica a ação dos crentes, que mesmo em meio às tribulações, conseguem ser bênção para aqueles que estão ao seu redor, coisa que o mundo às vezes não entende. Como é que você pode pensar no outro, passando por um problema tão grave assim? É por isso que você tem crentes dando bom testemunho, em estado quase que terminal no hospital, consolando enfermeiros, consolando os médicos. Eu me lembro de um amigo, pastor em Recife, amigo querido, Kleber, o nome dele Kleber, homem zarrão, grande. Quando eu conheci ele, corredor. E aí, então a gente fez uma boa amizade, e depois de um tempo ele descobriu uma doença terrível e degenerativa, ela. E aí eu encontrei ele num congresso, ele estava com uma bengala. Falei, o que aconteceu? Ele falou, Milton, não sei, eu não estou conseguindo levantar o meu pé, já fui para tudo quanto é médico e ninguém me dá a solução. Isso foi em agosto de um ano. Em julho do outro ano, eu fui a Recife num congresso e liguei para a esposa dele e falei, eu queria ver o Kleber. Eles marcaram comigo num shopping e quando ele chegou, ele já estava na cadeira de roda, já não estava mais falando bem, a voz embolava. Eu falei, irmão, diz aí, como é que está a barra? Ele falou, Milton, está difícil, eu não consigo mais me alimentar. E a gente ia muito em congresso de aconselhamento bíblico, e falou assim, eu estou tendo que passar por uma psicóloga, por conta do meu tratamento. Eu falei, e aí, cara, como é que está sendo? Ele falou assim, ela está sendo consolada por mim, ela não está entendendo nada, como é que eu estou nesse estado, e tenho me mostrado com fé. Acho que ele passou uns 4 meses, ele veio a falecer. Estado terrível. Bênção para os que estão à sua volta. Ele poderia estar falando assim, para que eu vou me preocupar com os outros? Eu tenho meu problema é grave. Meus irmãos, crentes não pensam apenas em si mesmos. Cristo Jesus, diante da mais profunda tristeza, sabendo que iria receber sobre si a ira do Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E muitos daqueles por quem Jesus orou na cruz, se voltaram para Ele. Tenha certeza disso. Quando a sua fé é renovada, você não foca na sua vida somente. Quando a sua fé é renovada, você obedece e confia no Senhor. O amor ao próximo decorre da obediência aos mandamentos. E somente em Jesus Cristo é que você será capaz de agir dessa maneira. Matthew Henry comenta esse texto, e ele diz assim: observe os instrumentos insignificantes que Deus às vezes usa para cumprir os seus propósitos. O filho de Davi está pronto para receber almas aflitas, desejando ser o capitão e comandante delas. É Cristo o seu comandante, é Cristo o seu capitão, é Ele quem transforma um coração temeroso em um coração confiante, cheio de fé. Na cruz, meus irmãos, Ele realizou a obra necessária para que corações incrédulos pudessem ser renovados.
Você foi salvo pela graça, mediante a fé, nessa obra. E a fé foi um presente de Deus, foi um dom de Deus. Lembre-se então o que você era antes de Cristo: amargurado de espírito, endividado. Era isso que você era. Viva de modo digno da sua vocação. Você é alegre. Você não tem mais uma dívida sequer. Cristo pagou a sua dívida. E agora Ele está renovando a sua vida e continuará fazendo isso até o dia final, como verdadeiro filho de Deus. Viva para amar o próximo. Viva em obediência e confiança ao seu Senhor.